Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar dos músculos mastigadores, né? Os músculos mastigadores são quatro, e no final a gente vai dar uma dica, que é a dica que sempre cai em prova, que é a relação entre músculos mastigadores e músculos de la mímica, tá? Então, os mastigadores são os músculos, obviamente, responsáveis pela mastigação, que são diferentes dos músculos da mímica, que são os músculos que são correspondentes por a nossas expressões faciais, certo? Os músculos mastigadores, apesar de estarem na face também, alguns por dentro, outros pela parte externa, né? Eles têm relação direta com tudo isso que é o sistema mastigatório e que muitas vezes você pensa até que tem relação com alguma coisa da mímica, mas não. A mímica está mais na relação da cara anterior aqui e mastigadores na parte mais externa ou por dentro. Então, uma das grandes coisas que a gente tem é que os músculos da mastigação, todos eles são inervados pelo mesmo pá cranial, que é o trigêmino, tá? O pá cranial número 5. O trigêmino, especialmente a sua rama maxilar inferior, é que dá toda para essa região dos mastigadores, tá? Olha só, quando a gente fala o primeiro músculo da mastigação, é o músculo temporal, tá ele aí, ó. Esse músculo, ele tem essa forma em abanica, abanica é leque, né? Forma de leque, ele tem essa forma assim de leque, ó. Pensa que o leque tá assim, né? Ele tem essa forma de leque. E as inserções dele é desde a fossa temporal, que a gente já conhece, que está aqui, certo? Depois ele, na sua parte final, ele vai se transformar num tendão que vai até a apófise coronoide do maxilar inferior, tá? Lembre que a apófise coronoide está aqui na frente e aqui é o côndilo, tá? Beleza. O músculo temporal se inserta na linha temporal inferior do crânio, tal, 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 e se inserta na face, não importa. Isso aqui é só lero-lero. Fossa temporal, apófise coronoide. Então, sua inserção proximal e sua inserção distal, certo? Ou também, vocês já sabem que pode ser chamada origem e inserção, tá? Beleza. A, Obviamente que a intenção do músculo temporal por estar aqui em cima, né? Por estar aqui em cima é que quando ele contrai, ele puxe para cima, especialmente quem? O maxilar inferior, né? Então, a ação dele é principalmente essa, é levar o maxilar inferior. E o que a gente chama também de retropulsão, que é como se fosse colocar, deslizar a maxila um pouco para trás. Propulsão é botar ela para frente, né? Assim. E retropulsão é colocar ela para trás. Tá? Logicamente que esses movimentos têm uma certa limitação, mas é um movimento que existe, tá? Beleza. E, por outro lado, a relação dele é que ele está diretamente relacionado com o crânio, que seria especialmente uma parte do temporal, outra parte do parietal aqui em cima, né? E até mesmo com um pouco do frontal. Externamente, ou seja, o que vem por fora é a pele e o couro cabeludo, né? Ele está aqui nessa parte da fossa temporal. Vocês se lembram que o osso temporal ele vem até aqui, lança aqui uma porção que é para a região do zigomático. Então, pela frente dele, eu tenho a parte externa da ala maior do esfenoide, tá? E por detrás e por cima, né? Por cima, detrás é o parietal, e na porção posterior é a região escamosa e mastoidea, certo? Maravilha. Quando a gente fala do masseteiro, por outro lado, que é o outro músculo da mastigação, temporal já foi, agora vamos para o masseteiro. Esse daqui, sem sombra de dúvidas, é o músculo mais pinchado em prova, seguido do pterygoideu lateral, tá? O músculo masseteiro, ele vai desde a apófise zigomática do temporal, que é aquilo que a gente falava agorinha, tá? Até o que seria o gônio, que é o ângulo da mandíbula, gônio, certo? Gônio, gônio, ângulo da mandíbula. É, E aí diz que há uma diferença nas inserções porque a parte superior dele é formada por duas massas musculares, uma posterior, uma mais profunda, anterior e superficial. Isso não importa, sendo bem sincero. E lógico, se ele está aqui e pega do ângulo da mandíbula, ele também tem como capacidade elevar a mandíbula, ele sobe, né? É, o, o, o músculo masseteiro, ele é um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo, sabe? A gente tem esse é um dos músculos mais potentes que a gente tem. E, obviamente, os canídeos e tudo mais, esse é o músculo mais potente que ele tem. O pitbull, por exemplo, né? Os lobos, os leões, né? Que não fazem mais parte dos canídeos, tudo bem. Mas
esses animais que têm a capacidade de mastigar muito forte, coisas muito duras, ossos e tudo mais, triturar coisa, hienas e tudo, eles têm a capacidade de ter um maceteiro muito, muito, muito forte, sabe? Então, realmente é um músculo bem que chama atenção e que cai muito em pinte de prova, tá? Com relação a. Então, sobre ele no geral, né? Músculo maceteiro mesmo, vocês têm que sempre lembrar que como é que a inserção dele permite a ação dele, né? Por quê? Porque como ele pega no ângulo e quando ele encurta, aí ele já vai subir, né? Ele já vai subir. Então, que fique claro que o músculo maceteiro, ele vai desde a parte do ângulo da mandíbula até a apófise zigomática, certo? Que é essa porção aqui, ó. Beleza. A relação dele com periaponeuroses e a glândula parótida. Uma coisa também que é muito interessante é a seguinte, ó. O músculo maceteiro, né? Ele tem uma relação direta com a glândula parótida, que parte dela, inclusive, vem aqui sobre o maceteiro, uma prolongação anterior, que a gente chama, né? E aí também isso permite que nessa zona da região auricular, na região dos músculos mastigadores, vocês saibam todas as relações, por exemplo, conduto altivo externo e a orelha, né? O músculo maceteiro, a parótida, certo? Relações importantes. Segundo, o terceiro músculo, na real, seria o pterigoideu interno. Olha só, preste atenção que isso aqui é importante. Existe uma diferença que vocês têm que ter muito clara em relação ao pterigoideu interno e o pterigoideu externo, certo? Esse pinte também é um pinte frequente, pterigoideus, né? Para o pessoal que vai fazer prova de pinte. E quem faz prova oral, ela pode ser pinte oral, né? Ou seja, o professor vai ali, pincha um local e diz que músculo é esse, que músculo é esse, faz parte de qual região, ou de qual tipo de músculo. Aí você fala, não, masticadores. E muitas vezes os professores pintam o pterigoideu interno e externo porque sabem que vocês erram muito. Então eles pintam como uma coisa para meio que jogar uma casca de banana para vocês, certo? O pterigoideu interno, ele tem a diferença de que ele é interno porque ele vai até a parte interna da mandíbula, que é o principal osso relacionado à mastigação, certo? O osso que faz força mesmo para mastigar é o maxilar inferior, gente. O maxilar superior, ele suporta toda a relação da mastigação, mas quem faz a mastigação propriamente dita é o maxilar inferior, certo? Então, o que que faz esse pterigoideu interno? Ele é interno porque ele vai até a parte mais interna da mandíbula, certo? Então ele pega desde a apófise pterigoide, por isso que é pterigoideu, certo? Até o ângulo da mandíbula. Agora cuidado, cuidado com isso aqui, que isso também é uma coisa que vocês confundem bastante. Muitas vezes o professor toma a mandíbula e vamos supor que aqui tem a mandíbula, certo? Com apófise coronoide e côndilo. O professor pinta aqui o ângulo da mandíbula e ele coloca como gônio, certo? E tem professor que não aceita que a parte interna do ângulo mandibular seja gônio também. Então é uma coisa engraçada, não sei por quê. Enfim, mas muitos colocam não como ângulo mandibular, senão como a porção interna da cara inferior da rama, certo? Então tem que estar bem atento a esses detalhezinhos, que a anatomia tem essas coisinhas, infelizmente. Porque uma cátedra pensa de um jeito, outra de outra, um professor pensa de um jeito, outro de outro. Então, quando eu falo as divergências, você já sabe, pergunta ao professor, anota e pergunta ao professor, certo? Do seu dia, né? Que é o que mais importa. Com relação à ação dele, tá óbvia a ação, né? Ela é elevação. Só que os pterigoideus, eles têm uma coisa importante, que eles fazem lateralização. Por que lateralização? Porque como ele tá uma parte fixada aqui e outra fora, permite que ele afaste e volte, né? Então, ele vai um lado, vai pro outro, entende? Por quê? Porque para voltar, ele acurta aqui, ó. Ele volta à sua posição normal, tá bom? Então, os pterigoideus basicamente é isso. Interno, porque ele vai na porção interna da mandíbula. E o externo, ele é externo porque a direção dele, ó, é externa, certo? A direção dele é externa. E o que que seria essa direção externa? Ele vai até o que seria a região do côndilo do maxilar, certo? Côndilo maxilar. Óbvio, se ele é pterigoideu, ele vai desde a apófise pterigoide até a porção do côndilo
do maxilar, certo? Qual a função dele? Também é elevação e também é lateralidade, beleza? Porque os pterygoideus são os responsáveis por lateralidade. Então, os movimentos que se fazem da mandíbula, a gente vai estudar isso melhor em ATM, né? Articulação temporomandibular, mas ela é o que a gente chama de como é? Extensão e flexão, propulsão e retropulsão para trás e lateralização, certo? Por que que isso acaba sendo uma coisa interessante? Porque é a única região que faz esses movimentos dessa forma, né? Por isso que a ATM é uma coisa bem, bem interessante. Inclusive, tem gente, né, em odonto, por exemplo, que só se especializa em ATM, né? Tem gente em fisioterapia que só se especializa em ATM. São zonas aí bem complexas, na real, tá bom? Mas aqui, mais uma vez, para vocês verem, ó, o pterigoideu externo, ó, como ele vai bem externo, ele faz assim, ó. O pterigoideu interno, ó, que a gente está vendo. A gente vê aqui o músculo temporal e o músculo o masseteiro, tá? São os quatro músculos da mastigação numa foto só. Se você, obviamente, você pode pegar, por exemplo, uma foto como essa e com uma foto, aliás, são duas na real foto, né? Mas com isso aqui você fazer todo o seu resumo, acabou. Dá menos de uma página, isso. Dá menos de uma página de uma folha A4. Mais fácil para vocês revisarem depois, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.